Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos queridos. Não sabemos o horário que você vai estar tendo a oportunidade de nos ouvir. Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito feliz de mais uma vez estar aqui para trazermos assim temas que são importantíssimos para a nossa cura. Nós que trabalhamos nessa área da saúde e, ao mesmo tempo, professamos desde o nascimento a doutrina espírita, não podemos deixar de dizer o grande valor desta doutrina no auxílio do tratamento, da nossa melhora. Portanto, vamos falar sobre saúde e doença. O que seria saúde? Nós temos vários conceitos, mas a saúde são quando as funções corporais, psíquicas e emocionais, elas estão em harmonia, em harmonia. E doença é justamente quando falta essa harmonia. Os transtornos, as perturbações, o intenso estresse que encontramos na vida de hoje, principalmente, né? Tudo isso nós temos no nosso consciente, no subconsciente e também inconscientemente as causas dessas enfermidades. Isso é importante nós reconhecermos. Vamos ter um olhar agora, esse olhar vai ser multidimensional da espiritualidade. O que são? Olha as perguntas, veja bem essa pergunta, são duas agora. O que são energias espirituais obsessoras e de que modo elas agem? Como é possível nós nos protegermos dessas interferências? Muito bem, nós temos um psicólogo que tem uma contribuição muito grande em literatura a respeito disso, que é o Rainer Walter Dyer. Ele é americano e ele tem material muito bom a respeito dessa consciência das questões de energias deletérias, energias que vêm de interferências espirituais. Ele diz o seguinte: somos seres espirituais e nós vivemos uma experiência humana. Interessante isso, né? Somos humanos, sim, mas somos seres espirituais. Então, nós vamos observar também que hoje, cada vez mais, as pessoas estão adoecidas. Queixam, sofrem transtornos, distúrbios, desajustes emocionais, desajustes mentais e também enfermidades físicas. Desencadeia, assim, problemas de saúde que são provocadas por quê? Muitas das vezes por energias negativas, tanto da forma de um pensamento coletivo, como também individuais, e como causas também espirituais. A própria Organização Mundial da Saúde, que definia a saúde de forma reducionista, como o que seria? Um estado completo, bem, do estado biológico, psicológico, social do indivíduo. Hoje, a partir de 1998, já a Organização Mundial de Saúde complementa, também considerável, o bem-estar espiritual. Que maravilha! Ampliou reconhecendo a grande realidade. Desde 1998, né, a Organização Mundial de Saúde nos traz isso. Desse modo,
a obsessão espiritual passou a ser tratada como doença da alma e já é reconhecido pela própria medicina. Por exemplo, se a gente pega alguns livros, são vários. Nós temos, por exemplo, Sérgio Felipe, um médico que é diretor, né? E, inclusive, leva um trabalho maravilhoso dentro da universidade mesmo, dos cursos de medicina, do trabalho em hospitais, na UPS e tal. Tivemos a doutora Marlene Nobre, já desencarnada, mas também na nesse encontro de médicos, com psicólogos, com agentes de saúde espíritas, realmente reforçaram essa necessidade de ampliar a visão, sentindo o paciente como um ser, que é um espírito, é uma alma ali, e que realmente há as questões espirituais a ser consideradas para que ocorra o quê? A melhora da pessoa, com mais rapidez, alcançando não só a melhoria de sintomas, mas a cura, né? Isso é importante. Nós temos, por exemplo, Andréia Fracômano, ela traz uns livros maravilhosos, que também mostra ela como terapeuta, ela é advogada, é terapeuta, e é a criadora do método da apometria sistêmica, né? E também da terapia espírita, tá? Terapia psicológica espírita, TPE. Ela é esta profissional que também trouxe e está trazendo para nós contribuições nesse sentido. Muito bem, mas vamos manter outra pergunta agora, para raciocinarmos, refletirmos. É importante tanto o paciente como o profissional da saúde estar ciente das causas da enfermidade? Olha bem, as causas podem estar ocultas nas sombras e, às vezes, na luz da consciência. No livro Por que Adoecemos, que foi editado pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais, ela traz isso aí. Muitas das vezes as causas estão ocultas. Elas estão lá no inconsciente, no subconsciente. Às vezes a pessoa não está percebendo. Quando está à luz da consciência, fica mais fácil, mas nós temos que buscar. O importante, veja bem, tanto o paciente como o profissional, eles devem identificar as causas geradoras da doença. Por quê? Bem, porque, como nós dissemos, o homem é um ser integral. Ele é o quê? Ele é corpo, ele é perispírito, ele é alma, ele é mente, ele é emoções, ele é sentimento, ele é também vivências pessoais e sociais. E ele é uma história reencarnatória. Ele já teve vidas passadas. Veja como é importante. Ambos, tanto o paciente como o profissional, se eles sabem a causa, irão tratar melhor o quê? A consequência, que seria a doença, é claro. Porque se a gente só trabalhar e tratar aquela doença, muitas das vezes você está tratando sintomas, mas as causas continuam. O paciente, veja bem, ele é o principal responsável pela sua cura. Ele é o mais interessado na cura e pode contribuir com mais eficácia se ele alcançar a causa. O que está me causando isso? Ele poderá melhor elaborar as questões que estão dentro daquela causa. Ele pode superar a doença, porque ele consegue superar aquela causa, eliminar, muitas das vezes, até aquela causa. O profissional da saúde, ele ciente das causas, identificando, ele vai agir
mas não de forma limitada apenas com sintomas. Pode ser, então, apenas o agente. Veja bem, o profissional, ele não pode ser apenas um agente promotor da cura. Muitas das vezes a gente vai buscar um profissional um milagre. Nós vamos buscar um tratamento achando que aquilo é um milagre. Não. O profissional, ele também tem que ser um educador. E isso nos traz muito claro uma grande contribuição do Gesiel Andrade, onde ele traz doença, cura e da saúde, cura e saúde à luz do Espiritismo. Doenças, cura e saúde à luz do Espiritismo. Gesiel Andrade. Literatura maravilhosa de grande contribuição dessa consciência. Outra perguntinha para refletirmos. Vamos lá. Dentro do assunto. É suficiente o uso de medicamentos de efeito rápido que aliviam temporariamente os sintomas agudos da doença? Vejamos. É muito fácil. É muito fácil a gente tomar um comprimidinho que proporciona um alívio rápido. Rapidinho, estou aliviado daquela dor. Mas veja bem, e modificar os hábitos insalubres. Aí é difícil, né? Mas é a forma melhor. Porque se nós modificamos os hábitos insalubres que estão nos levando à doença, pronto. Né? Lamentavelmente, nós queremos, muitas das vezes, apenas o alívio rápido. Nós, na verdade, ainda não tomamos a consciência de uma responsabilidade maior, que é não existe aquela questão de só eliminar sintomas. Nós procuramos as causas para assim chegar à melhoria daquela enfermidade. Vejamos então, se nós somos, como dissemos, um ser humano integral, temos a história da essência espiritual e da realidade da reencarnação. Veja bem, estamos conscientes disso. Então, a solução ideal para a nossa cura é buscarmos tratamento amplo e com consciência que nós podemos, eliminando as causas, chegarmos à nossa cura. Vejamos outra perguntinha para refletirmos. Temos consciência quando nós, ou quando o outro, encontra-se em desequilíbrio psíquico, em desequilíbrio emocional e, consequentemente, enfermo do corpo? Será que nós temos consciência? Várias vezes, queridos irmãos, nós não percebemos, não admitimos e continuamos adoecendo. As pessoas chegam até, às vezes, nos alertar um pouquinho, dar umas dicas. A gente também chega a querer pensar que estamos adoecendo, mas, de repente, não queremos aceitar. Não. Então, existe uma desarmonia registrada a nível perispiritual. É o ser humano que está doente, é o espírito que está doente. E no seu corpo está refletindo a enfermidade, não é? Nós sabemos, olha bem, e isso é importante, que se nós admitirmos, ficará mais fácil de prevenirmos, inclusive de não agravar. Vamos ver isso. Pensa nisso, mente sã e corpo são. Já ouvimos isso, não é? O poeta romano Juvenal frisou isso. Mente sã, corpo são, né? José Pilates, veja bem, ele diz assim, o corpo alcança o que a mente acredita. Ó, o corpo alcança o que a mente... Se o que a mente alcança, veja bem, eu estou mal, eu estou mal, eu estou muito mal, eu vou realmente gerar isso.
porque a minha mente vai comandando o meu corpo, realmente, né, vai adoecer. Então, é muito importante nós enfatizarmos o valor da nossa mente equilibrada. Veja bem, como é que é essa origem da desarmonia no perispírito? Como é que se processa isso? É importante nós sabermos que o corpo carnal, esse nosso corpo, ele se modela e se agrupam de acordo com a forma do nosso perispírito, do perispírito. Este corpo perispiritual, ele preexiste e sobrevivente à morte do corpo, certo? Então, quando o corpo físico, veja bem, perece, o perispírito, ele pré-existe. Então, vejamos, os abusos, os vícios, as nossas faltas, os defeitos, elas ficam registradas no perispírito. E pode reaparecer aonde? No corpo físico, como enfermidade. Óbvio que as qualidades também. Se eu tenho qualidades, elas ficarão também registradas. É importante. Aí vem a hereditariedade. Então, o que, que você fala da hereditariedade? Existe a hereditariedade? Sim, existe. Mas os registros no perispírito das experiências passadas da alma, ela determina a formação do corpo físico. Não podemos esquecer isso. Então, quando numa família, por exemplo, reúne pessoas, às vezes até com as mesmas, similares enfermidades, que aí se diz hereditariedade, é hereditário. A gente tem que lembrar que naquele grupo familiar reúne pessoas com afinidades vibratórias, que de repente, no passado, tiveram experiências similares. Então, ocorrem as enfermidades ali similares, não é? São resgates, são provações, são aquilo que colocamos, né? Nós trazemos o nosso perispírito registrado. Há aqueles, então, que já renascem com componentes psíquicos enfermos. Já, eles já trazem de outras vidas. Olha como é importante o tratamento espiritual. Que maravilha que a medicina, a psicologia e outros agentes da saúde estão abrindo esse leque para esta visão tão maravilhosa. Vejamos agora que nós temos necessidade de falar. Falar um pouco sobre energia vital e chakra. Chakras é um assunto que seria uma palestra inteira ou várias palestras. Mas vamos dar um resumo aqui. A energia vital, né? E chakras. Os chakras, eles são centros de energias localizadas no nosso corpo. Eles possuem um movimento circular. Eles são umas antenas emissoras e elas são receptoras de energia. São os chakras. Cada chakra, ele está ligado a diferentes órgãos do nosso corpo. Eles têm diferentes cores, eles têm uma função específica de receber as energias sutis. Que interessante. E aí entra a energia vital. Então, o alinhamento do nosso chakra é importante para a saúde. Estando com boas capacidades físicas, emocionais, espirituais, mentais, possibilita as energias curadoras. A fluidez, a naturalidade, ela realmente vem. Mas se nós não estamos bem, o que que acontece? Há um bloqueio, um bloqueio. Aí dificulta a presença dessa energia vital. Energia vital já se fala nas obras kardecianas. Veja bem, na introdução do Livro dos Espíritos, o princípio vital
é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio este comum a todos os seres vivos, desde as plantas até aos homens. Veja bem, nas obras já de Kardec esclarece sobre isso. As energias espirituais, elas são controladas pelos espíritos, sim, e elas podem ser benéficas, elas podem ser salutares. E, às vezes, essas energias podem ser desequilibradas, elas podem ser densas, pesadas, elas podem ser realmente deletérias. No livro Pensamento e Vida, que é psicografado pelo Chico, nós vamos ver uma afirmação do benfeitor Emmanuel, que é o mentor do Chico, né, que esteve acompanhando o Chico todo esse trabalho maravilhoso que deixou para nós. Ele disse o seguinte: pensar é criar. Olha bem, isso no livro Pão Nosso. Que maravilha. Pensar é criar. Bom, vamos lá. O corpo físico, ele recebe energias. Como falamos, energias sutis. Vêm através dos chakras e quando há bloqueios, como é que são esses bloqueios? Estresse intenso. Gente, estresse é comum. É um modo comum. O estresse normal, pouca quantidade. É normal que as pessoas têm. Mas o estresse intenso, os conflitos emocionais recorrentes, os conflitos e transtornos psíquicos, sentimento de impotência, a falta de amor, os nossos vícios, tudo isso nocivo, eles afetam o fluxo energético. E há então o quê? Um bloqueio. Essas energias não chegam o suficiente para você, para o teu corpo, para o teu órgão físico. Aí estabelece o quê? Doenças. Algumas de menor gravidade, outras de profunda gravidade, né? Que nós sabemos por quê. Está bloqueado. As emoções e os sentimentos, então, liberam ou bloqueiam os chakras. É isso? É. Liberam e bloqueiam. Quer ver alguns exemplos? Vamos citar somente uns três, que não temos muito tempo. Olha, se eu tenho cólera, estresse intenso, mágoa, eu tenho ódio, eu tenho remorsos, o que acontece? Bloqueia o meu chakra cardíaco. O que vai me acontecer? Fico enferma aqui do coração. Posso ter até um infarto. Debilita o meu sistema imunológico. Eu vou ficando fraca, fraca, fraca. Veja bem, que interessante isso. Quer ver outro? Vamos para outro exemplo. Vou dar só uns três. Vamos para o laríngeo, aqui, laríngeo. Se eu falo coisas inadequadas, eu falo mentiras, eu tenho muito apego, eu tenho ciúmes, né? Eu calunio, é um desencanto da vida, é uma frustração, é um desgosto que eu não estou satisfeita com nada. O que acontece? Bloqueio o meu chakra laríngeo. O que vai me dar? Eu posso ter mudez, uma rouquidão intensa, e pode me resultar amidalite, aqui a tiroide, aí eu vou ter um tumor, vou ter talvez câncer, vou ter algum transtorno aqui da minha tiroide. Olha bem que interessante, está ligado aos órgãos, como nós dissemos. Último exemplo. Vamos aqui no chakra frontal, aqui, terceira visão, da intuição. Esse aqui é o chakra da compreensão espiritual. Esse aqui é da clarividência. Esse chakra. Muito bem. Se eu tenho ilusões terrenas, temores, desinteresse, desânimo, sufoco. O que é isso, sufoco? Grande inquietação, muita tensão, muita ansiedade, tudo isso, o que eu faço? Eu bloqueio este aqui. Pronto, bloqueei esse chakra frontal. O que eu vou ter? Olha para você ver como é sério.
Vou ter distúrbios aonde? Na pituitária, na hipófise. Está ligado muito. Então, estou em desequilíbrio, eu vou ficar enfermo. Por quê? Está aí afetando minhas glândulas, a minha glândula pituitária, né? Então, nós vamos observando como é importante que a medicina do futuro, ela tem contribuição da medicina milenar. Não vamos desprezar a medicina milenar, por favor. Vamos para a medicina Ayurveda, nós temos muita chinesa, enfim, nós temos a medicina, que às vezes é trazida pelo índio, né, pelos curandeiros de antigamente, que nem medicina existia. Não vamos desprezar. São conhecimentos que nós temos. E ainda veio a abençoada, maravilhosa doutrina espírita, que nos traz o quê? A parte moral, a parte científica, filosófica, né? Que é muito importante, a ciência. Nós temos muita contribuição em âmbito da ciência da doutrina espírita. É só nós aprofundarmos nos estudos e percebermos, durante a nossa prática da vivência espírita, e também junto com essa área da ciência, da medicina, da psicologia e das outras ciências que trabalham a cura, nós vamos encontrar maravilhosamente esta visão. Ainda para que é importante nós, dentro da visão espírita, sabermos que certas doenças elas são permitidas pelo plano espiritual para estimular o quê? Nossos resgates aqui na nossa jornada. Então, algumas doenças elas são permitidas. Nós até solicitamos e elas vêm. A gente tem que entender que elas são resgate. As enfermidades graves, elas decorrem muitas das vezes de quê? De faltas passadas. Que nós chegamos aqui e queremos a reparação, aprendizado para nós, restauração de atos que são aqueles que foram infelizes. Passaremos a ter outros atos felizes para nos elevarmos. Vejam bem, aqueles que vinculam a vícios, excesso de sexo, excesso de alimentação, essas pessoas, é óbvio, que elas vão colher depois efeitos prejudiciais. Aí virão as doenças. Podendo ocorrer, por exemplo, também, olha esses casos, acidentes ou certas enfermidades, sabe para quê? Para anestesiar a pessoa. É interessante isso, a ilusão, a intoxicação que a pessoa esteja aí seguindo na sua vida, às vezes com egoísmo, com cólera. Exemplo, rapidinho para entender. Eu posso estar, por exemplo, fazendo muito mal com a minha mão, suponhamos. De repente vem um acidente, eu perco aquele braço, aquela mão. Por quê? Justamente para parar. Nós temos experiências que a gente até já soube, assim, de irmãos que começou a curar pessoas, eram médiums, curadores, etc. E ele começou a ganhar dinheiro. Ele tinha o dom da mediunidade. E ele começou a enriquecer. O que aconteceu com ele? Foi picado por abelha. E ele veio a desencarnar. E depois ele mesmo veio e comunicou, esclarecendo que o desencarne dele foi um socorro que eles prestaram, porque ele estava endividando-se muito por estar comercializando aquela mediunidade. Então, nós temos que entender que dentro da doutrina espírita, nós podemos ajudar nos tratamentos sem nenhuma remuneração, né? Bom, as pesquisas, que nosso tempo é um pouquinho corrido, mas as pesquisas comprovam e profissionais de saúde já consideram a ciência não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois dessa forma
nós vamos obter apenas as curas de sintomas. Vamos além. É de grande valor que o profissional que está ali, como até o enfermo, procure, tá? Dessa forma, os tratamentos energéticos, espirituais, a melhora dos seus hábitos, porque isso também é medicamento precioso. Meus irmãos, se o tempo fosse maior, nós iríamos falar um pouco de doenças que nós temos no tempo atual agora, de uma forma assim avassaladora, frequente. Nós que trabalhamos na área da saúde, nós estamos recebendo assim inúmeros crianças, adolescentes, entendeu? Idosos, pessoas de qualquer faixa, inclusive de faixa de idades, como em qualquer núcleo de social, de nível social. Nós estamos encontrando pessoas com as queixas, depressão, transtorno do pânico, que é aquela ansiedade paroxística episódica, ansiedade generalizada e lesões autoprovocadas intencionalmente, que é ideação suicida. Isso aqui dá uma queixa constante. E digo a vocês, o médico auxilia, sim, temos que ir para a medicina. Temos que procurar o psicólogo, o terapeuta, sim. Temos que fazer um acompanhamento, às vezes com fitoterapia, sim. Hoje, e há muitos e muitos anos, milênios, a fitoterapia auxilia. Os florais auxiliam. A homeopatia de Hahnemann, a homeopatia, ele trabalha a parte, a parte energética do ser humano. Então, o tratamento espiritual é importante, gente. Como é importante. Nós vamos, por exemplo, olha bem para vocês verem. Nós hoje estamos com o CID-11. Antes é o CID-10, até agora ainda vai o CID-10. Houve no CID-11 algumas mudanças, porque eles acrescentaram. Sabe por quê? Começou a aparecer várias enfermidades que não constava detalhadamente no CID-10, inclusive das crianças. Hoje, por exemplo, hoje todo mundo fala em autista, né? No passado se falava em criança autista, né? Então, vai indo algumas enfermidades, por exemplo, no CID-10 nós temos umas 15 classificações dentro de depressão. Tem 15 classificações. Você já vai no CID-11, você vai encontrar 27 classificações só de depressão. Olha que interessante, gente. Olha o adoecimento. Então, já procurando delinear quais são, né? Esta ideação suicida, ela é, assim, uma coisa tão especial que ela, dentro do CID, ela é considerada X60, X80, até X84. X60 até X84 se trata de quê? Ideação suicida. Mas por quê? Por que que hoje, nesse CID atual, nós estamos com essa preocupação? Porque está muito frequente. Agora, uma realidade nós encontramos, onde se busca o tratamento espiritual, além dos medicamentos, da psicoterapia, da acupuntura, da fitoterapia, nós já vamos falar aqui, nós vamos encontrando soluções mais eficazes. E isto é uma realidade. Nós estamos considerando o ser integral. Gente, rapidinho, mas rapidinho, só para a gente executar. Hermance do Fogo. Quem foi? Veja bem, tem um livro, ó bem, Escutando os Sentimentos. Ele, quem psicografou foi Vanderlei Oliveira. Ele traz 3 receituários, três receituários, só esses, para acudir essas enfermidades. Primeiro, acreditar que você merece felicidade. Acredite nisso. Já é um grande passo. Contentar com o que você é. Não estacionar.
Amar a si é importante. Ama a si. Aí você vai ter condições de amar o outro. Então, acredita que você merece felicidade. Item 1. Hermance Dufour. Vocês sabem quem é ela? Uma jovenzinha que contribuiu com Allan Kardec na publicação dos livros. Ela conheceu Kardec, olha bem, em abril de 1957. Ela tinha 12 anos de idade. Começou as manifestações mediúnicas. Veja bem como é importante. Com 14 anos, ela já tinha livros escritos sobre a vida de São Luís. São Luís, que ele foi um dos orientadores de Kardec na publicação dos nossos livros, né, básicos. Veja bem, ela recebeu e também sobre Joana d'Arc, a segunda obra dela, que depois foi reeditada, né? Ela, com 16 anos, já tinha obras psicografadas. E ela acompanhou com Allan Kardec, deu muita contribuição. Era uma jovem. E ela veio na psicografia de Vanderlei Oliveira, trazendo esses 3 alertas para essas enfermidades aí que estamos encontrando, principalmente de ordem psíquica, psicológica, emocional. Primeiro, acreditar que merece a felicidade. Segundo, parar de encontrar motivos externos para as suas dores. Encontre as causas íntimas. Ela fala, encontre as causas íntimas dentro de cada um e cura seus males. Cura. Olha, o convite de Hermance Dufour. Terceiro, nós falamos que era 3. Terceiro, para de pensar em felicidade só para depois da morte. Para com isso. Felicidade, ela resulta na habilidade de consolidar o sentido da vida. Veja que sua vida tem um sentido. Agradeça a Deus pela oportunidade reencarnatória. Isso que nós temos que fazer. Vamos viver felizes. Vamos nos ajudar um ao outro. Ombro a ombro, lado a lado. Você pode me ajudar e eu posso lhe ajudar. Pensa sempre assim. Nós somos importantes. Muito bem. Para encerrar, esse assunto é maravilhoso, é muito gostoso, né? É um assunto que realmente nós precisamos refletir melhor para agirmos de forma mais felizes, com eficiência. O nosso convite é esse. Não despreze esses tratamentos que oferecem as energias que ela vem do alto, ela vem da mãe natureza, das plantinhas, né? Ela vem realmente das vibrações do amor, o amor indizível que Cristo. Porque Cristo curou, porque Jesus aqui na terra curou e fez com que seus discípulos também tivessem fé e curassem. É porque ele disse para nós que é possível a sua cura. Não deixa para depois. É agora. O nosso convite nesse nosso encontro, por favor, a oração, a fé, oração e fé. Isso é maravilhoso. Tem oração todos os momentos, na sua casa, no culto do evangelho no lar, na sua igreja, na sua crença, ao dirigir o carro, debaixo de uma árvore, não importa. Ore, tenha fé, acredite, o grande poder, o seu poder e o poder do Pai, Criador. Água fluidificada ou água magnetizada, faça uso. Vai sim, ore sobre aquela sua água, porque ela transforma em medicamento. Fitoterapia. Hoje nós estamos vendo SUS e hospitais e pessoas, médicos recomendando buscar, né, a fitoterapia, os florais, a homeopatia. Gente, que trabalho maravilhoso. Nós sabemos que o Chico passava as receitas lá, depois o nosso querido Langerton Neves da Cunha, que hoje, até hoje tem esse trabalho, e ele é amplo. Tem aqui no Brasil, em vários e vários estados e cidades, tem até uma ligação
no exterior, hoje tem o núcleo da fitoterapia, que fica em São Paulo, é um núcleo brasileiro espírita, Langerton Neves, que fica a sede lá em Uberaba, com várias unidades aqui pelo Brasil e fora do Brasil, dentro das casas espíritas, irmãos queridos. Nós temos a acupuntura, a terapia espiritual, que é a desobsessão, né? O tratamento espiritual. E mais importante, nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer. Eu amar a si mesmo, amar o próximo e fazer, participar do trabalho de caridade com amor. Vá para o trabalho social, ajuda o teu irmão. Esse trabalho, a caridade, fora da caridade não há salvação. Vamos nos dedicar, queridos irmãos, ao trabalho de amor, amar a si mesmo e amar o próximo. Saúde, saúde e saúde. Creia, existe. Um abraço carinhoso, muito carinhoso, e vibrações de cura para todos que estão nos ouvindo, para o teu lar, querido irmão, para alguém que esteja enfermo aí, que é seu familiar, alguém tão querido. Pode ser enfermo do corpo, como enfermo da alma. Nós, nesse instante, aproveitamos para dizer: Senhor Jesus, proteja a todos que estão enfermos, para que eles encontrem a saúde, principalmente a saúde da alma. Um abraço, queridos, e muito obrigado por nos ouvir. Muita paz. Agradecida. Boa noite, bom dia e até o próximo.